Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Feliz em estar aqui mais uma vez para partilhar do Evangelho de Cristo. Feliz por fazer parte de um povo que é mensageiro das boas novas. Você também é esse povo, mensageiros, através da sua inscrição, compartilhamento, para que essa mensagem alcance maior número de vidas possíveis. Para que vidas sejam transformadas e libertadas com o poder que há na palavra de Deus, o poder que há no Evangelho, porque eu creio. E eu quero partilhar com vocês aqui no livro de Lucas 24, do versículo 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Essa passagem fala de 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Emaús era um vilarejo a 11 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém agora era um palco de uma guerra religiosa, onde o Império Romano matara aquele o qual ele cria, que era o único que iria remir aquele povo, mas que agora já era morto há 3 dias. E eles caminhando durante o percurso, sem perspectiva, sem esperança, a mente deles perturbadas, embalharadas, exaustos, angustiados, não via saída, nem um futuro, porque aquele que era o único que poderia fazer algo, agora já era morto, já tinha 3 dias. Quem agora ia salvar aquele povo? Quem agora iria remir aquele povo? Na mente deles não havia mais possibilidades. E durante o percurso, em meio à perturbação, da angústia que trazia a mente dele, que não haveria mais continuidade, aproxima-se terceiro homem e começa a falar com eles, a conversar com eles. E eles vai conversando durante o percurso, sem identificar de quem se tratava. Quantas vezes você ora, você pede a Deus um direcionamento, uma mensagem, e você não identifica quando Deus está falando com você? Quantas vezes aquela situação, aquela preocupação, aquele desespero, aquela ansiedade lhe deixa surdo, lhe deixa cego, onde você mesmo se torna o próprio impedimento de não acessar as coisas divinas. Sim, aqueles discípulos caminhavam sem perspectiva de nada. E Jesus, durante o percurso, conversava com eles. Eles não identificou que era Jesus. Mas durante o percurso, eles vão tendo paz. Tudo que eles conseguiam sentir era uma paz. Não identificou que era Jesus que estava ao lado dele. Mas aquela presença estava trazendo paz. Aquelas mentes perturbadas e angustiadas que havia saído de Jerusalém, agora já se encontravam a mente mais calma, mais tranquila. É o que a presença de Deus faz na nossa mente, na nossa vida, do nosso ser. Ele acalma. Ele traz paz. Ele faz entendermos que nem sempre Ele vai abrir o mar para passarmos. E na nossa limitação, a gente acha que se o mar não se abrir, não vai haver solução. Mas aquele que está do nosso lado não vai fazer o mar abrir, mas vai fazer nós andarmos por sobre as águas. E aqueles discípulos, de costa para aquele cenário de guerra, estava indo, entendendo que era preciso dar as costas para aquele lugar.
aquele lugar onde causara a maior dor e frustração da vida deles. Que não havia mais possibilidade de vida ali. Qual lugar que você já precisou dar as costas porque não era mais bem-vinda ali? Ou porque ali você sabia que não gerava mais vida, só gerava morte? E durante aquele percurso, naquele caminho, solitários, em meio aos pensamentos dele, no decorrer de uma parte do caminho, eles entenderam que aquela paz não era sobre eles, era sobre o que estava com eles. Não tinha como aquela mente, eles mesmos, levar aquela paz, ao qual em outrora ele estava em meio às trevas. Porque não é na nossa força que vamos desfazer toda a treva. Mas é reconhecer Jesus. É reconhecer que só Ele pode nos dar paz que excede todo o entendimento. Sim. E que muitas das vezes é preciso passar por um caminho. E assim como aqueles discípulos que iriam tristes, solitários, muitas das vezes o caminho que nós passamos, que nós vamos passar, é triste e solitário mesmo. É nesse caminho que nós passamos a ouvir a voz de Deus. É nesse caminho que Jesus nos chama para uma conversa, para um diálogo. É nesse caminho que nós reconhecemos que não somos nada. E que se não for Ele, está tudo acabado. E ao chegar no vilarejo, em Emaús, aqueles discípulos que já não havia no percurso do caminho, já não estava mais sentindo aquele desespero, aquela tristeza, aquela agonia, agora já era palco de um cenário de paz. Porque a presença estava com ele. E ao chegar lá, eles identificaram. Eles reconheceram que Jesus estava com ele durante o caminho. Ele reconheceu que aquela paz que ele estava sentindo era sobre aquela presença que estava acompanhando ele. Eles não eram sobre eles. Eles reconheceram que todo o caminho sem Jesus, todo o percurso, toda a jornada é triste sem Jesus. Seja qual for o caminho que você esteja passando, entenda que esse caminho não é para te deixar lá. É só apenas um percurso que você precisa passar. Onde esse percurso vai ser só você e Deus. E acredite, é mais que suficiente. E é nesse caminho que nós vamos reconhecer que nossa fortaleza está em reconhecer Jesus em todos os nossos caminhos. E que sem Ele nada podes fazer. Que o amor de Cristo, o Espírito Santo, continue falando, operando em vossas vidas. Que essa esperança, que a mensagem do Evangelho, das Boas Novas, continue gravada no teu coração,
para que você não se desaparte dela, nem de noite nem de dia, para que tenha paz para viver. Amém?